E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 7º ano EG3, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde e preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos nossa aula de número 34. E como de costume, vamos iniciar com a nossa correção, tá? Correção da atividade da aula 33. Então, vamos começar com a tirinha aí, ó. Onde ela diz aí, ó. Ela não me deu presente no Natal. Ela implica com meu piercing. Quer saber? Não vou visitar a vovó porcaria nenhuma. Que mico! 6 horas com a camisola da vovó e a chapeuzinho não chega. Primeira questão. A que conto maravilhoso essa tira faz referência? Tá bem claro aí, né, pessoal? Bem evidente, tanto nas imagens como na parte escrita da tirinha, que ele faz referência a Chapeuzinho Vermelho, né? Então, primeira questão, a alternativa correta era a letra B. Segunda questão. Que linguagem foi utilizada na tirinha? Ela utilizou uma linguagem antiga, técnica, atual ou ultrapassada? Podemos observar aí uma linguagem bem atual, tá? Então, segunda questão, alternativa correta, letra C. E aí, para responder as demais questões, tinha outro textinho aí, que era o Conto de Fadas para Mulheres Modernas, onde dizia o seguinte: era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco, e tu poderias preparar o meu jantar, lavaria as minhas roupas, criaria os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a sauetê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Então, eu tenho aí um conto de fadas para mulheres modernas de Luiz Fernando Veríssimo. Terceira questão. Qual o conceito de felizes para sempre para o príncipe? Né? Para o príncipe, o que seria esse felizes para sempre, né? Seria casar com a princesa, né? Ter ela aos seus pés, né? Para fazer tudo o que ele quisesse. Na verdade, ele não queria bem uma esposa, ele queria, na verdade, também uma empregada, né? Para que ela vivesse cozinhando, lavando e fazendo de tudo para ele. Então, isso seria o felizes para sempre na versão do príncipe, né? Casar, ter filhos, né? Então, seria essa a resposta da terceira questão, tá? A quarta questão dizia o seguinte: os adjetivos que são usados para definir a princesa
condizem com a atitude que ela toma no fim do conto. No início do conto tem alguns adjetivos, né, que caracterizam a princesa. Então, esses adjetivos, eles condizem com a atitude que ela toma no final do conto? Sim, né? São atitudes dela de acordo com suas características, com seus adjetivos, com suas qualidades. Quinta questão. Em um conto de fada clássico, qual seria o desfecho desse conto? Eles casariam e viveriam felizes para sempre. Então, a quinta questão, a letra A seria a alternativa correta. Tá, pessoal? Então, estava bem fácil. Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é os pronomes e a coesão textual. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, que é o nome, definindo-lhe os limites de significação. Então, o pronome ele pode vir acompanhando o substantivo ou substituindo, como, por exemplo, no lugar do nome João, eu colocar ele, tá? Então, eu substituí o substantivo pelo pronome. Então, ele pode acompanhar ou substituir o substantivo. Existem vários tipos de pronomes, os pessoais, os possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos. Além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em pronomes adjetivos e substantivos. O pronome como elemento coesivo. A coesão textual, ela trata-se da ligação, da conexão entre as palavras de um texto, por meio de elementos formais que assinalam o vínculo entre seus componentes. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos. Dentre esses elementos, os pronomes assumem grande relevância, principalmente pelo fato de ser por meio deles que se faz a retomada do referente, isto é, aquilo que o texto se refere. Então, observem aí a importância do pronome, tá? Na coesão textual. A coesão textual é a conexão entre as palavras dentro do texto. E o pronome ele é muito importante para essa coesão, visto que ele vai se tratar, né, a todo tempo do referente, né, ao qual o texto se refere, sem a necessidade da repetição dos substantivos, tá? Então, fazendo essa substituição pelo pronome referente, tá? Então, assim, a relação com a coesão textual. Todos os tipos de pronomes podem funcionar como recurso de referência a termos ou expressões anteriormente empregados. Então, os elementos coesivos são responsáveis também por retomar ou antecipar informações, termos, palavras ou frases dentro de um texto. Então, vamos observar aí nesses dois quadrinhos aí na imagem que eu coloquei para vocês. Então, eu tenho os anafóricos e os catafóricos. Os anafóricos, eles retomam elementos, como por exemplo aí, ó, fui professora durante minha juventude, mas já não sou agora. Então, esse O aí, tá? Ele retoma elementos anteriormente falados, tá? Então, são chamados anafóricos. Já os catafóricos, eles antecipam ideias, como, por exemplo, quando saí de casa, meu pai me disse, isto, seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Então, esse isto aí está fazendo referência àquilo que vem a ser falado. Então, eu estou antecipando ideias, tá? Quando ele coloca o isto e depois coloca a ideia. Então, esse isto faz referência à antecipação de ideias. E aí, nós vamos ver a classificação dos pronomes, tá? Nós começando pelos pronomes pessoais, tá? Subdivide-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento.
Então, todos esses pronomes aí podem ter a função de pronomes pessoais. Nós temos os pronomes possessivos, tá? Que vão indicar posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. Então, possessivo, algo que pertence a mim ou à pessoa que está no discurso. Então, indicação de posse, relação de posse, que são exemplos de meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus e suas, nosso e nossa, nossos e nossas, vosso e vossa, seu e sua, tá? Então, e suas plurificações, né? Então, são exemplos aí de pronomes possessivos, que indicam posse. Temos também os pronomes demonstrativos, que vão indicar o posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das três pessoas gramaticais. Tá? Então, vai indicar se está mais perto, está mais longe. Então, está referente aí às três pessoas gramaticais em relação ao discurso. Tá? São eles este, esta, estes e estas, isto, esse, essa, esses e essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos também, ó, o, a, os e as. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio e própria, próprios e próprias, tal, tais, semelhante e semelhantes, tá? Pronomes interrogativos, tá? Que são utilizados para interrogar, tá? Formular perguntas, seja no discurso direto ou indireto, tá? São exemplos de que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Então, os pronomes interrogativos que têm a função de interrogar. Temos também os pronomes relativos, tá? Que são empregados para retomar um substantivo ou um pronome anterior a eles, substituindo na oração seguinte. São eles que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. E temos também os pronomes indefinidos, que são aqueles que se referem de modo indeterminado, tá? Vago, a terceira pessoa gramatical. Então, não está determinando quem é o sujeito, tá? É um sujeito indeterminado. Então, por isso é um pronome indefinido, tá? Que são eles: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, algum, algumas, nenhuns, nenhuma, todo e todos, outra e outras, muito e muita, pouco, poucos, certo, certa, vários, várias, tanto e tantos, quanta, quantas, qualquer, quaisquer, bastante e bastantes. Tá? São exemplos de pronomes indefinidos. Temos os pronomes adjetivos, tá? Onde sua função é acompanhar o substantivo, fazendo esse papel de adjetivo ao determinar e modificar o sujeito, o substantivo, tá? Então, eu tenho pronomes adjetivos, quando ele acompanha o substantivo e ele tem essa função adjetiva, onde ele vai modificar o substantivo, determiná-lo dentro daquela oração. E os pronomes substantivos, que são utilizados para substituir o substantivo em uma oração. Então, quando eu utilizo o pronome para substituir esse substantivo, eu tenho um pronome substantivo. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão em um texto. Por meio da coesão, é estabelecida a relação semântica, relações de sentido entre as palavras, entre os elementos do discurso.
desde que os conectivos, entre eles os pronomes, sejam empregados de maneira correta, o que possibilitará o encadeamento lógico das ideias do texto. A importância do pronome aí bem colocado, né? Utilizado como um conectivo na coesão textual. Então, possibilitando aí essa conexão das ideias dentro do texto. E aí, para encerrar, eu trouxe uma tirinha, tá? Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Então, observando as duas análises acima, percebemos que o termo ela está empregado no lugar do substantivo mina. No segundo, os termos minha e meu acompanham o substantivo mina e bafo. Então, observem aí quando ele substitui, né? Coloca o ela aí no lugar de mina. Tá? Então, não perdeu, né, a coesão, continuou com coesão o texto, né? Então, foi empregado o pronome de forma correta, fazendo a substituição do substantivo mina, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido bem o conteúdo. Aí estão as referências da nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. E quando confiamos em Deus, nenhum obstáculo é grande demais. Então, um beijo em todos vocês e até a próxima aula.